Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus no Evangelho do dia. E hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro. O Evangelho de hoje está em Marcos 8, de 27 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, e outros ainda que és um dos profetas. Então ele respondeu: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vá para longe de mim, Satanás, pois tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor Jesus, ele faz essa pergunta aos discípulos, né? O que o povo está dizendo aí sobre Jesus, sobre ele? Seria João Batista? Seria Elias? Seria um dos profetas? Não. Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro diz essas palavras. Diz que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, o Messias. Mas logo depois, Pedro, quando ouve Jesus falar de tudo que vai acontecer, ele repreende o Senhor Jesus. E aí Jesus vira para Pedro e diz para ele ir para trás e chama Pedro de Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Nós temos que ter a atitude primeira de Pedro, reconhecer Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso Mestre, o nosso tudo. Temos que pensar, abrir o nosso coração, pedir a presença do Espírito Santo de Deus para que a gente possa pensar como Deus, pensar como Jesus Cristo e não como os homens. Os homens só pensam no pecado, todo tipo de pecado que você possa imaginar. O ser humano é ensinado desde criança a ser do mundo. E o Senhor Jesus, ele veio para nos ensinar a ser cidadãos do céu, a pensar como Deus, a pensar como o próprio Jesus Cristo. Mas nós somos humanos, somos fracos e precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para que a gente possa pensar assim. Possamos pedir ao Espírito Santo muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa sempre pensar como Deus pensaria, agir como Deus agiria, agir como nosso Senhor, o nosso Salvador agiria em várias situações, e não ter atitudes humanas. É até meio esquisito falar assim, porque nós somos seres humanos, então como
nós não agiríamos como tal, mas nós temos que nos acostumar a ser cidadãos do céu, procurar viver o céu aqui e agora na terra, para que a gente, quando chegar a hora de viver no céu mesmo, a gente estar preparado. Então a gente tem que buscar a santidade para que a gente possa ser verdadeiramente cidadãos do céu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.